Eu lhes mostrarei uma heroína tão simples e tão modesta como eu. Quem disse isso foi a escritora Charlotte Brontë, a respeito de sua obra Jane Eyre. Publicado pela primeira vez em 1847, encontraremos um romance nada convencional, que foge completamente do tradicional, em que nós temos uma personagem que é uma moça muito bonita, muito bela, muitas vezes um pouco perdida em seus sentimentos e que muitas vezes se deixa levar pelos sentimentos daquele que fará o par romântico com ela na história. Aqui nós encontraremos uma personagem oposta a isso e também aquele que faz o par com ela, geralmente nos livros tende a ser um homem muito bonito, muito de uma aparência realmente muito agradável, e nós não encontraremos isso aqui em Jane Eyre. Bom, eu preciso dizer que eu tinha um pouco de pé atrás em ler algum livro da Charlotte Brontë, porque uma vez eu vi que ela comentou a respeito da Jane Austen, que é uma escritora que eu gosto bastante, inclusive meu primeiro vídeo aqui nesse canal, aqui no YouTube, é a respeito de uma de suas obras, da Jane, que é A Razão e Sensibilidade. E quando eu vi que a Charlotte comentou a respeito da Jane o seguinte, em minhas palavras, que a Jane não sabia exprimir os sentimentos de seus personagens. Quando eu li isso, eu tive um pouquinho de pé atrás por gostar muito da Jane Austen, mas ao mesmo tempo as minhas expectativas aumentaram com relação a Charlotte, se algum dia eu viesse a ler alguma de suas obras, até que eu me rendi a Jane Eyre. E eu preciso dizer que a Charlotte não somente atende às minhas expectativas quanto a cumprir aquilo que ela julga da Jane Austen, que é não saber descrever os personagens, os sentimentos de seus personagens de uma maneira mais aprofundada, né? Falar ali realmente o que há no âmago de cada um ali de seus personagens no livro. A Charlotte não somente faz isso, como ela também ultrapassa as minhas expectativas, sendo excepcional, conseguindo descrever, conseguindo verbalizar aquilo que muitas vezes nós sentimos no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas relações, e ela consegue descrever isso de uma maneira excelente, consegue realmente exprimir aquilo que seus personagens estão sentindo e colocar aquilo que a gente muitas vezes julga indescritível. Ela consegue fazer isso muito bem. É um livro muitíssimo bem escrito. Esse livro, gente, é um deleite, é uma maravilha. Quando eu terminei esse livro, eu fiquei sentida porque eu realmente queria que ele fosse mais extenso, mesmo compreendendo que a obra foi perfeitamente escrita e que teve um fechamento que muitas vezes a gente lê livros em que há algumas pontas soltas, algumas lacunas são abertas e elas acabam não sendo fechadas, né? Há um fechamento ali, às vezes repentino, ou às vezes o livro se delonga demais quando já deveria ter sido concluído, e aqui realmente é perfeito. Ela finaliza na hora correta, mas a história é tão envolvente, é tão cativante, os personagens são tão bem estruturados e você gosta tanto deles, como eu gostei aqui do personagem que vai fazer par romântico com a Jane, que você realmente quer continuar lendo o livro, quer que ele seja um calhamaço, quer que seja um livro de 700, 800 páginas. Mas, enfim, vamos lá. Bom, eu quero comentar algumas coisas aqui, mas de uma maneira que eu não venha dar spoilers para quem venha por acaso ver esse vídeo e se interesse por ler o livro, de uma maneira que eu não fique contando para você o que acontece. Eu vou dividir aqui em 5 fases da Jane aqui, narrada pela própria, aqui na história é a Jane que narra a sua história. E eu vou dividir em 5 fases para que também quem já tenha lido o livro, possa entender o que eu vou colocar aqui e vai compreender perfeitamente. Então, eu quero dividir em 5 fases, que são 5 lugares em que a Jane vai se encontrar aqui na sua história. Então, a primeira fase é a Jane sendo criança na casa da sua tia, com seus primos. A segunda fase é a fase em que a Jane vai para um colégio para estudar, para ser educada. A terceira fase é o lugar em que ela finalmente se sente pertencente a algum lugar, elas têm aquele sentimento de se pertencer a algum lugar, finalmente. O quarto lugar que eu quero colocar é esse lugar em que a Jane tem de ir de uma maneira muito brusca e muito repentina, e quem leu a história vai entender. E o quinto e último lugar é o lugar de conclusão da história, quando ela finalmente vai terminar de narrar ali a sua vida. Bem, quem é Jane Eyre? Bom, gente, a Jane, ela é totalmente diferente das outras personagens
de livros desses romances, não é mesmo? O que nós temos aqui? A primeira coisa que eu preciso dizer é que ela vai narrando a sua história, a Jane, e nós vamos perceber, conforme o livro vai, nós vamos seguindo ali, passando as páginas, nós percebemos que temos ali uma criança que vai crescendo e que vai amadurecendo e que vai mudando e que vai, cada dia, como uma flor, ela vai abrindo, ela vai ali florescendo, sabe? E ela até se tornar uma mulher excelente. Antes de eu comentar um pouquinho sobre a Jane, em linhas gerais, do que se trata esse livro. Nós vamos acompanhar aqui a história de uma menina que, ainda sendo bebê, infelizmente vai ter os seus pais mortos, eles vêm a falecer. E a sua mãe vai deixar ela aos cuidados de seu tio. E esse tio, também sendo a Jane bem bebezinha, também falece e pede para sua esposa ali em seu leito de morte para que prometesse a ele que cuidaria da Jane como uma de suas filhas, né? No caso, esse casal, eles vão ter 3 filhos, 2 meninas e um menino. E ele pede para que cuide da Jane da mesmíssima forma. Em parte, ela vai cumprir a sua promessa porque ela vai conceder a Jane ali um teto, um quarto, moradia, alimentação, enfim. Mas, por outra parte, ela não vai cumprir a sua promessa porque a Jane vai ser tratada de uma maneira muito áspera, muito ruim, realmente, nessa casa. Ela é criada de uma maneira muito onde os seus sentimentos são muito feridos, ela é muito machucada, ela realmente vive maus tratos ali aos cuidados dessa tia, e não somente por parte dessa tia, mas também de seus primos, também os empregados, os criados da casa. Então ela é realmente hostilizada ali dentro daquele lugar. E aquilo, a gente sente que a personagem vai se tornando como um gato, como um animal que está ali todo arisco, que você vai chegar perto dele para tocar nele e ele já logo vai mostrar suas patinhas, as suas garras, né? Então, digamos assim, a Jane, ela acaba se transformando nisso pela imaturidade da idade, mas também por realmente ter de lidar com situações muito fortes, como ser órfã ainda muito nova, e também pela rejeição, pela falta de amor, né? Por ela viver de uma maneira muito solitária, muito sozinha. E não ser compreendida por aqueles que estão à sua volta. Então, tudo isso contribui para que a gente tenha esse primeiro cenário ali no princípio da história. Agora, prosseguindo, nós vamos então acompanhar o momento em que a sua tia vai enviar a Jane, quando ela tem 10 anos de idade, para um colégio para que ela possa ser educada, e ali a gente vai acompanhar o restante da história. E agora eu não vou mais me ater a muitos detalhes. Mas, enfim, nessas fases que eu narrei para você e falando a respeito para vocês, né, e falando a respeito da Jane, quem é essa personagem? Eu preciso dizer em primeiro lugar que é impressionante acompanhar como a Charlotte vai narrando o crescimento dessa moça e como ela vai se tornando uma mulher madura, uma mulher de princípios, uma mulher de convicções e uma mulher que não é facilmente iludida e levada pelas palavras e lisonjas dos outros. Então, isso nós acompanhamos nessa personagem. Uma coisa interessante que eu encontro na Jane é que ela é uma menina de muitas virtudes, né? E eu digo menina porque a maior parte da história vai ser narrada sendo ela ainda bem jovem. Então nós vamos acompanhar aqui alguém que está tão preocupada com os sofrimentos e os sentimentos dos outros que ela não para olhar para si mesma. Nós vamos acompanhar aqui nessa história, por exemplo, quando ela é enviada para esse colégio, uma amizade que ela vai criar ali, que vai durar por algum tempo, em que ela vai se preocupar tanto com aquela amiga dela que não vai olhar para os seus próprios sentimentos e seus próprios cuidados. Nós vamos ver isso ainda na fase adulta da Jane, quando nesse quarto lugar em que ela vai estar, que ela vai ter de sair daquele lugar onde ela se sente finalmente que ela achou o seu lugar, a sua casa, né, onde ela realmente se sente pertencente àquele lugar. E de repente, ela tem de sair dali de uma maneira muito brusca. E enfrentando tantas coisas pelas quais ela vai passar e ela vai ter de enfrentar, e totalmente agora diante de um futuro incerto, em parte sabendo as coisas que ela vai enfrentar, mas em parte tendo de encontrar o novo, inesperado e não sabendo que o futuro a reserva, ela não se preocupa consigo mesma. E ela não vai olhar para suas próprias dificuldades, ela não vai olhar para suas próprias necessidades. Em nenhum momento ela vai colocar um espelho diante de si e vai olhar para si mesma. Muito pelo contrário, a Jane vai se encontrar o tempo inteiro preocupada com o que ela deixou lá atrás e as pessoas que ela deixou, e preocupada com os sentimentos dessas pessoas.
Então, é impressionante pensar o quanto a Jane é uma personagem de virtudes, de caráter altruísta. Uma coisa que eu preciso aqui dizer é que a Jane é uma personagem que também sabe agarrar as oportunidades, né? Ela vai ter, aqui nesse livro, ela tem poucas oportunidades. Ela tem a primeira oportunidade quando ela é levada para o colégio, ela tem umas outras 2 oportunidades ao longo do livro, que é nesse terceiro lugar e é nesse quarto lugar que ela vai estar. Então ela tem poucas oportunidades, mas as oportunidades que ela tem, ela abraça e ela recebe de uma maneira tão simples e de uma maneira tão humilde. É como, por exemplo, um morador de rua que você passa e ele pede a você um alimento e você oferece talvez um pão e ele não fica satisfeito com aquilo, mesmo que ele não tenha absolutamente nada. A Jane é totalmente diferente, ela é o oposto disso. Ela é alguém que, ainda que tenha muito em seu currículo e ainda que tenha muito em conhecimento, intelecto, qualquer oportunidade que lhe é concedida, por mais simples que seja, ela vai receber e abraçar aquilo com uma alegria imensa e uma satisfação enorme e uma nobreza de coração incrível. Eu preciso dizer que esse livro aqui, ao meu ver, ele é um livro que se você quer oferecer, por exemplo, à sua filha, né, um livro onde narra ali uma história em que nós vamos encontrar alguém que tem um coração bondoso, alguém que tem virtudes, alguém que tem valor. Eu recomendo muito esse livro para adolescentes, jovens, porque a gente vai encontrar aqui uma personagem que realmente você pode seguir, uma personagem que você pode se inspirar. E eu acho que esse livro aqui é ideal para quem está nessa fase. Então nós temos essa personagem que agarra suas oportunidades, que as recebe com muita alegria, com muito louvor e vai seguir em frente. Eu preciso dizer que nós temos aqui uma personagem também que torna ela essa heroína que a Charlotte descreve, porque ela é alguém de princípios. Houve um momento aqui na história em que eu pensei que a Jane estivesse colocando os princípios dela de uma maneira tão elevada que ela estivesse sendo tomada pelo orgulho sem que ela percebesse, sabe? Às vezes nós nos encontramos tão convictos nas nossas decisões, tão convictos dos nossos sentimentos, dos nossos princípios, né, dos nossos valores, que talvez a gente acabe dando mais lugar ao orgulho do que, na verdade, propriamente as virtudes desses sentimentos e desses princípios. E eu pensei por um momento que a Jane estivesse fazendo isso, mas aí eu continuei acompanhando a história, continuei acompanhando a narração e nós vamos perceber que no final da história, a pessoa que vai estar ali próxima dela vai se deparar com esses princípios dela, esses valores dela. Essa mesma pessoa vai reconhecer que, na verdade, o correto e o ideal é que ela tivesse, de fato, seguido aqueles valores, aqueles princípios. Essa personagem vai dizer que se essa pessoa não tivesse seguido os seus princípios e os seus valores, era como se tivesse sido maculado aquela flor. Então, no final, esse personagem que vai estar ali em volta dela e vendo essa tomada de decisões, esses princípios dela, vai reconhecer que foi o ideal a ter sido feito. E a própria Jane vai também entender isso. Então, ela ter colocado os princípios e os valores dela acima de seus sentimentos é uma coisa excelente que a gente vai ver que vai ser um fator determinante para o final da história dessa personagem. Nós temos, então, essa personagem que é tomada de valores, de princípios e de virtudes e que não vai ser guiada pelos seus sentimentos, mas vai ser guiada pela sua razão. Uma coisa interessante é que ela tem essa maturidade de compreender quando ela deve dar lugar aos seus sentimentos e quando ela deve dar vazão à sua razão, de uma maneira que ela não se perde no meio dessas 2 questões opostas, mas ela sabe exatamente como agir, em que contexto agir e de que forma agir. Nós temos aqui, então, portanto, essa personagem muito bem estruturada. E como eu disse, ela vai narrando a sua história a partir da sua infância, a partir do momento em que ela em que ela lembra, né, das situações que ela passa na sua infância, até que ela narra ali o final de sua história, né, e ao longo de sua vida, a finalização, o fechamento ali do que ela vai ter pro resto de sua vida. E nós temos, então, a construção dessa personagem que é uma criança que, infelizmente, por ser maltratada, que, infelizmente, por ser rejeitada, que, infelizmente, por viver em um contexto muito solitário, vai acabar sendo tomada, muitas vezes, por um espírito que age muito, muito rapidamente, sem pensar, sem medir as consequências, fala, sabe, na lata, na cara. Nós vamos ter essa personagem, essa característica de alguém que
que é descontrolada realmente, que se lança, até que nós teremos ali uma personagem ponderada, equilibrada, racional, que fala não simplesmente aquilo que vem à mente, não falando sem parar, mas que realmente vai parar, e vai pensar, e vai ponderar exatamente o que ela quer dizer. Então nós temos aqui um modelo excelente. Ao meu ver, nós temos aqui um modelo excelente de mulher, de exemplo. Há quem diga, por exemplo, que a Jane é uma personagem feminista, né? Eu já vi esses comentários aí pela internet. E eu preciso dizer que em um dado momento da história, nesse momento que eu pensei que ela estivesse colocando muitos princípios dela acima da razão, digamos assim, sendo orgulhosa, eu logo voltei atrás, tornei atrás nessa minha opinião e percebi que na verdade não. Ela só era alguém que estava colocando suas convicções acima de seus sentimentos, suas razões acima daquilo que ela estava sentindo naquele momento, né? Daquela euforia. E foi perfeita nas suas colocações, foi perfeita nas suas decisões. Nós vamos acompanhar isso aqui muito claramente. A Jane é essa personagem que encanta realmente as pessoas e que, conforme você vai lendo o livro, você vai cada vez mais se identificando. Eu preciso dar uma salva de palmas a Charlotte pela construção de uma personagem que vai ser rápida aqui nessa história, mas que vai fazer grande diferença, pelo menos pra mim. Ao longo de todo o livro, na verdade, você vai lendo e você vai o tempo inteiro ali parando e fazendo reflexões e vai pensando e vai assimilando algumas coisas. E eu preciso dizer que houve uma personagem aqui que teve uma rápida, curta aparição, mas que fez toda a diferença, que é a Ellen, que vai ser a primeira amizade que a Jane vai ter na sua vida toda. E que vai ser uma amizade bem curta, mas que vai ser uma amizade que vai fazer grande diferença. E mesmo depois, quando a Jane está mais velha, ela vai se lembrar em um determinado momento de uma fala dessa sua personagem dessa sua amiga, e vai ver ali naquele momento o peso que ela teve. Que é a Ellen, que é uma menina maravilhosa de apenas 13 anos de idade, mas a Charlotte vai dar a ela uma maturidade que vai muito além da sua idade. E vai dar a ela também pensamentos, reflexões, conclusões que até um adulto muitas vezes não consegue ter, não consegue compreender. E uma menina tão nova já chegou a esse entendimento, né? Já teve êxito aí nessa questão. E eu preciso dizer que quando essa menina falava, quando ela tá aqui na história e ela tá conversando com a Jane, ela tá expondo a opinião dela, elas estão aqui travando ali um diálogo, eu simplesmente ficava de boca aberta, porque pra mim foi excelente, foi uma personagem fundamental aqui nessa história. E eu acho interessante que ela vem no início da história, então isso vai te dando mais e mais vontade de continuar lendo. E, gente, essa história é muito bem narrada pela Jane e você não se sente entediado em nenhum momento. E é uma história que vai te cativando, te prendendo, e os personagens e os diálogos são muito bem colocados. Eu dei muita risada com esse livro. É um livro que te leva um momento, uma página a reflexão, e na outra página tá te levando a risadas, sabe? Os diálogos são muito criativos e inteligentes demais. Nós temos aqui muitas referências a textos bíblicos, então isso aí é uma coisa que de cara já me ganha muito nos livros. Eu gosto muito quando eles são bem colocados sem um desprezo, né? Sem manchar a integridade da Bíblia. Então, isso aqui foi uma coisa que me pegou bastante. A Charlotte, ela vai aqui nessa história, gente. Há 2 momentos específicos aqui no livro em que a Charlotte ela vai retratar um pouco de suas próprias vivências. Então, a gente vai ter aqui uma engenhosidade dela muito grande em colocar outros elementos, mas ela também vai narrar um pouco aqui de suas vivências. Uma em particular não vou contar porque é mais pro final da história. E se eu contar, já vou acabar contando aqui um elemento fundamental aqui para a construção de toda a história do livro. Mas nós temos aqui uma parte bem no princípio, que é quando a Jane é levada para esse colégio para ela ser educada, né? Na verdade, sendo mandada embora pela sua tia, né? Que a abomina. E a própria Charlotte viveu isso, na verdade, ela foi levada para um colégio para ser educada com suas irmãs, e ali naquele colégio vai ter um surto de tuberculose, e suas 2 irmãs mais velhas falecem, se não me falha a memória, em 1814, uma falece em 1815 e a outra falece, que são suas 2 irmãs mais velhas. Então, nesse momento, o seu pai recolhe ela, manda ela de volta para casa, né, para que não perca também essa sua outra filha.
mesmo que ela também faleça, né, ainda muito precoce, muito jovem. Mas vamos acompanhar isso aqui na história, na verdade, nesse colégio para onde a Jane é enviada para ser educada. Também vai ter um surto ali, se não me falha a memória, acho que é de tuberculose também, não me lembro ao certo, mas vai ter aqui uma doença. Então, ela narra um pouquinho de suas vivências, ela coloca ali na história também, incrementa, né, com outros elementos, mas nós vamos acompanhar um pouco das suas próprias experiências ali. E nós temos esse livro maravilhoso, esse livro perfeito, gente, perfeito. Nesse terceiro lugar em que a Jane tá, que é esse lugar de pertencimento, é impressionante que nós vamos acompanhar uma mudança colossal aqui na personagem. Porque o tempo inteiro que você lê esse livro, você vai se entristecendo com as experiências da personagem, você se coloca no lugar dela, você vai vendo os sofrimentos dela, até que de repente você para em um cenário onde finalmente ela não se sente fora do lugar, ela não se sente fora do quadrado, ela não se sente deslocada. Finalmente ela vai se encontrar num lugar onde ela se acha, onde ela começa ela se achasse, ela se encontrasse, sabe? E ela vai sentir que ela finalmente pertence àquele lugar. E quando a gente acompanha esse livro aqui, é maravilhoso. Pelo menos para mim, esse ponto ali do livro não é dos melhores porque o final é melhor, mas é um dos pontos finais. Inclusive, quando eu estava lendo esse momento, que ela finalmente... é o meu lugar, é aqui que eu quero ficar, essa é a minha casa, eu pertenço a esse lugar. Quando eu li, e aí chegou na página justamente ali do desfecho que eu queria, eu falei, pronto, perfeito, Charlotte, pode terminar o livro, acabou, tá ótimo aqui. Mas aí eu olhei, eu falei, nossa, tem muita página, então não vai ficar só nisso aqui, vai acontecer muita coisa ainda. Então, realmente aconteceu. Mas isso faz parte do que eu tô falando pra vocês, da narrativa, sabe? Que não torna essa história desinteressante em momento algum, muito pelo contrário, vai criando no leitor cada vez mais um desejo de continuar acompanhando aqui o que ainda vai passar aqui na vida da Jane. E é isso, pessoal. Nós temos esse livro cativante, cheio de criatividade. A mente da Charlotte é realmente uma coisa excepcional, incrível. Gente, esse livro é muito gostoso. Eu fiquei triste quando acabei esse livro, de verdade, fiquei triste. E agora o que eu posso fazer é simplesmente querer correr atrás das outras obras dela. Provavelmente agora eu devo imergir aí no mundo de Shirley, que é uma outra obra da escritora Charlotte Brontë. E é isso, pessoal. É um livro maravilhoso e se você ler esse livro, com certeza você não vai se arrepender. Isso aqui não é aquela coisa de clichê feminino, romance, em que muitas vezes as pessoas pensam que por ser romance tem que estar simplesmente vinculado às mulheres. Não é uma leitura feminina, muito pelo contrário. Mesmo você sendo um homem, ler esse livro aqui vai ser muito proveitoso para você, principalmente pelo que eu falo. As questões que são tratadas aqui, os diálogos que são travados, nós vamos acompanhar aqui nesse livro temas essenciais como o perdão, religião, fé em Deus, relacionamentos restabelecidos, em relação ao homem para com Deus. Então nós vamos encontrar aqui essa questão de pertencimento. Nós vamos encontrar aqui uma nobreza incrível de mulher para com o homem, de esposa para com o marido. Excelente, que realmente a mim como esposa me inspirou muitíssimo. Esse livro, gente, é maravilhoso e quem lê isso aqui, gente, de verdade, não perde, não tá perdendo tempo, você tá ganhando, realmente, porque vale muito a pena. Isso aqui é maravilhoso, gente.